O advogado só possui prazo em dobro, primeiro, se os autos forem não eletrônicos. Não tem o advogado privado, artigo 229 do CPC, prazo em dobro, se os autos forem eletrônicos, beleza? 2. Tem que existir litisconsórcio. E aquele que está em litisconsórcio tenha advogado distinto, de escritório de advocacia diferente do outro litisconsorte. Aí sim, a advocacia privada possui prazo em dobro para a apresentação das suas manifestações. Atenção nessa dica aí na sua prova de OAB, ok? Valeu! Pessoal, é o seguinte, o advogado tem sim a obrigação de, fazendo carga dos autos, devolvê-lo no prazo legal. Se ele assim não o fizer, será intimado para devolver no prazo de 3 dias. E se não devolver intimado nesse prazo de 3 dias, perde o direito da vista dos autos. Não mais poderá retirar esses autos de cartório, esse advogado desidioso, e sofrerá uma penalidade pecuniária, igual a 0,5% do valor do salário mínimo, que será aplicado pela OAB, porque o juiz comunicará esse fato para a OAB, para medidas administrativas contra o advogado e também para a imposição dessa multa. Artigo 234 do Código de Processo Civil, beleza? Pode sim. Um advogado no processo pode intimar o advogado contrário. Exemplo, sai uma sentença favorável ao autor. Ele, autor, pode enviar ao réu uma cópia, ao advogado do réu, uma cópia dessa sentença através de um ofício intimatório por correio, para o endereço do advogado constante nos autos. Retornou, juntou o aviso de recebimento aos autos, o prazo estará fluindo. Artigo 269, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Nós temos aqui, então, o meio privado de um advogado intimar diretamente o advogado da parte contrária. Dei uma lida ali com todo o carinho do mundo. Artigo 269, parágrafos 1º e 2º. Pessoal, honorários de advogado, aqueles fixados em sentença, os honorários sucumbenciais. Artigo 85, parágrafo 14 do CPC, é direito do advogado, sendo inclusive considerado verba de natureza alimentar. E como que isso impacta, inclusive, algumas situações do processo? Primeiro, se você quer recorrer exclusivamente da fixação de honorários, se apenas esse é o capítulo da decisão que você quer atingir através de recurso, não é a parte que é legitimada, mas sim o advogado, já que essa verba de natureza alimentar é verba dele, advogado, sendo inclusive de natureza alimentar. Artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, e a sua repercussão, digamos assim, em situações de legitimidade recursal. Todo advogado tem direito, como procurador da parte, artigo 107, item 2 do Código de Processo Civil, de solicitar a retirada dos autos pelo prazo de 5 dias, mesmo a ele não sendo ali gerada uma intimação para a prática de algum ato. Isso é uma prerrogativa que a lei dá ao advogado, artigo 107, item 2, e não precisa de justificação. Sendo você, advogado, procurador de uma das partes, pode requerer vista dos autos pelo prazo de 5 dias, artigo 107, item 2 do CPC, sem justificar e sem que você tenha sido ali intimado para a prática de algum ato processual. A lei processual civil sempre cuida com muito carinho das ações de alimentos. Então deixa eu te colocar uma situação aqui. Imaginemos pai, filho e estrangeiros. Pode uma demanda ser proposta de alimentos aqui no Brasil nessas circunstâncias? O artigo 22 do nosso atual Código de Processo Civil, inciso 1º, dita sim ser possível, se o credor tiver aqui no Brasil residência, domicílio, mesmo sendo estrangeiro, ou se ele ali, réu, que é quem deve pagar os alimentos, aqui no Brasil possuir bens, rendimentos, auferir aqui benefícios econômicos. Isso, mesmo que sejam as partes estrangeiras, permite que a demanda seja proposta aqui no Brasil. Artigo 22, inciso 1º do Código de Processo Civil atual. E aí, pessoal, você como advogado de uma pessoa jurídica, pode requerer a ela
gratuidade de justiça? Sim, a lei permite. O artigo 98 do Código de Processo Civil amplia a figura da gratuidade à pessoa natural, à pessoa jurídica, a brasileiro, a estrangeiro. Nós não limitamos o acesso ao Poder Judiciário. Mas fica aqui uma dica: para que ela, pessoa jurídica, tenha direito à gratuidade, deve ser demonstrada por documentos, claro, situações de hipossuficiência financeira. Não há presunção como nós temos para a pessoa natural. A pessoa jurídica tem direito à gratuidade, mediante prova da sua condição econômica. O artigo 561 do Código de Processo Civil exige que na propositura dela, demanda possessória, o autor faça a prova primeiro da posse, depois que tenha ocorrido contra essa posse o ilícito, o esbulho ou a turbação, a data em que teria ocorrido esse ilícito contra a posse, e também demonstrar na ação de manutenção que ele continua ali no exercício da posse, e na ação de reintegração que ele perdeu essa posse, para a viabilidade não apenas da propositura da demanda, mas, uma vez devidamente demonstrado esses elementos na petição inicial, tem direito o cidadão autor à reintegração ou manutenção liminar, conforme artigo 561 e 562, Código de Processo Civil. Outro dia um aluno, numa turma de pós-graduação, me fez a seguinte pergunta, derivada de um caso concreto que ele trouxe, inclusive, para que eu pudesse ver a manifestação do juiz, que dava um prazo para ele emendar a petição inicial, não em 15, mas em 30 dias. E ele me pergunta: Ival, isso é possível? Eu devo respeitar o prazo legal de 15 dias ou esse prazo que o juiz determinou de 30? Pode o juiz dilatar os prazos processuais. Artigo 139, item 6 do Código de Processo Civil atual, para adequar aquelas situações de prazo à realidade do processo, conferindo ali, inclusive, uma maior possibilidade de busca e de concretização do direito material. Nesse caso, deveria o autor fazer a emenda de um monte de situações da petição inicial. Aí o que o juiz fez? Dilatou o prazo para 30 dias. Plenamente lícito? Não é necessário. Seria ato de ofício realizado por ele, oficial de justiça, que ali cumpriria. Depois observem o artigo 253, que, verificando ali a potencialidade dele, cidadão réu, estar se ocultando, praticaria esses atos sequenciados, exigidos ali pela lei, para a realização da citação por hora certa. Claro que a gente tem aqui que trazer para os senhores uma vivência prática. Muitas vezes na prática, por situações de verbas indenizatórias, há devolução do mandado, requerimento e deferimento do juiz. Mas, segundo a lei processual, artigo 253, não haveria necessidade do juiz determinar a realização da citação por hora certa. Seria ato realizado de ofício por ele, oficial de justiça.